pedindo para Deus mais um mês abençoado, porque depois de abril vem o quê? Vem o mês de maio, no nome de Jesus. E nós queremos vencer e vencer para a glória de quem? De Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 9. E nesses 12 meses de vitória, nós queremos escolher 12 meses de bênção sobre a nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Mas para colher, meu irmão, a gente precisa fazer o quê? Plantar. E plantar para vencer, e vencer em nome de quem? De Jesus. Mas nós estamos caminhando hoje, meu irmão, nesse bênção, quinto dia de oração, aprendendo a produzir o quê, pastor? Frutos. E frutos para a glória de quem? De Deus. E aí, meu querido, nós aprendemos ontem que o nosso nome tem que estar no memorial de quem? Do Senhor. Aprendemos ontem que nós devemos ser o sal da onde? Da terra. Aprendemos ontem que nós devemos ser a luz da onde? Do mundo. Mas aí que está, as tentações vêm. O diabo, ele vem com a função, rouba, mata e destrói. Mas aí que nós devemos fazer, continuar firme. Porque o dia mau, ele vem para todos. Se o dia mau vem para todos, o que eu preciso fazer? Ser luz. Se o dia mau vem para todos, o que eu tenho que fazer? Ser o sal da terra. E continuar firme com quem? Com Jesus Cristo. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque olha o que diz aqui, Isaías 58, 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá, e gritarás, e Ele te dirá, eis-me aqui. Ó, você vai clamar, você vai gritar, e Ele vai te dizer, eis-me aqui. E acontecerá isso, se tirardes do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e falar, o quê? Vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, fartareis a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e da tua escuridão será como alguém? Como o meu dia. Por que, pastor, que vai iluminar? Porque nós somos a luz da onde? Do mundo. E nós devemos dar um bom o quê, pastor? Testemunhos em todos os confins da terra. Mas para nós dar um bom testemunho, eu preciso ser luz, eu preciso ser o sal da terra. Mas aí, meu irmão, nós devemos fazer a diferença no trabalho, em casa, como um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Mas aí que está, que nem todo mundo quer dar um bom testemunho. Você viu e prestou atenção, se você abrir a sua casa para um faminto e dar o que para ele? Comida. O que Deus ele promete? Clarear a sua vida como quem, pastor? Ao meu dia. Por que meu dia? Meu dia é a hora que está mais claro. Deus há de te abençoar. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, você não vai falar de vaidade. Você não vai falar, meu irmão, de obras malignas. Você vai falar do nome de quem? De Jesus. E vai dar frutos. Sim, tudo para a glória de quem? De Deus. Porque, olha o que diz mais, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca o quê? Nunca faltam. Nunca vai faltar nada para você. Porque, pastor, o Senhor vai te fortificar. O Senhor vai me fortificar, pastor, e aonde não tiver água, você vai ser um manancial de água. Água, pastor, que vai suprir necessidade de muita gente, sim, dando uma boa palavra. Vai ter pessoas que vai ligar para você e vai dizer, fulana, ora por mim. Não só orar, mas você vai dar uma palavra para ela, e ela vai vencer também no nome de quem? De Jesus. Mas o dia mau chega para todos, sim. Para Jesus alcançar esse nível, ele precisou ser tentado por quem? Pelo diabo. E foi conduzido através de quem? Pelo Espírito Santo. Vamos lá, Mateus capítulo 4, no nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, a quem? Ao deserto, para ser tentado por quem?
pelo diabo. Irmãos, no livro de Mateus ele conta que Jesus ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Qual Espírito? Pelo Espírito Santo. E conduziu Jesus até onde? Até o deserto. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Só precisamos, meu irmão, ser dito: o caminho, meu irmão, que Jesus estava seguindo era um caminho de quê? De obediência. Mas o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Chegando ao deserto, conduziu ele até lá. E quem estava lá no deserto? O diabo. E aonde que Jesus, pastor, estava? Jejuando. Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Ao mesmo tempo que Jesus estava ali se consagrando, ele tinha as mesmas aflições que nós temos. Pastor, será que Jesus tinha problema? Sim. Luta? Sim. Problema familiar? Também. Eita, pastor, financeiro? Também. Mas ele confiava em quem? Em Deus. Ele provou da provisão de Deus também como homem. E aí, meu irmão, acontece o quê? Que Jesus, chegando, meu irmão, naquele caminho de obediência, ele viu sobre ele os céus abertos. Mas isso através de quem? Do Espírito Santo. E o escritor do livro de Mateus, ele diz que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Você não leu isso errado. Você leu aqui no versículo 1 que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. A gente não leu isso errado. Jesus foi levado pelo Espírito para ser o quê? Tentado. Logo no princípio da sua caminhada. E aí acontece no versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Houve necessidade, houve fome. Então Jesus ele teve fome. E aí acontece o quê? Se você está com fome, você vai fazer o quê? Matar a sua fome. Comer o quê, pastor? Comida. E aí o diabo viu e olhou aonde Jesus estava necessitando de quê? De comida. Porque eu sempre já disse nessa igreja aqui, muitas vezes, o diabo não vai te tentar no lugar que você é forte. Tem pessoas aqui, meu querido, se deixar R$1 milhão na mesa, ela sozinha, ela não pega nem um centavo. Sabe disso? Por quê, pastor? Porque ela sabe que ela é forte naquela área. Mas tem pessoas aqui, se deixar, meu irmão, ela com uma garrafa de pinga, sozinho, ele vai lá e bebe. R$1 milhão ele resiste, mas a pinga ele bebe. Tem pessoas aqui que se deixar uma mulher, pastor, perto dele, ele resiste. Outros não. Pastor, mas se deixar um homem, pastor, ele resiste, ela resiste. Outra não. Você sabe por quê? Porque Jesus, meu querido, o diabo viu, ele está com fome. Se ele está com fome, eu vou dizer algo para ele. O quê? Ele é filho de Deus, né? Então se ele é filho de Deus, o que eu vou dizer para ele? E chegando-se a ele quem? O tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem o quê? Em pães. Vou tentar ele como? Com a sua autoridade. E vou tentar ele aquilo que ele está precisando. Jesus tinha autoridade para transformar a pedra em pão? Sim ou não? Sim. E o que ele estava precisando? Saciar o que? A sua fome. Naquele momento, meu querido, Jesus estava caminhando para quê, pastor? Para conquistar coisas grandes. E para conquistar coisas grandes, você tem que começar por onde? Pelo começo. Tem gente que quer conquistar coisas grandes e ele quer começar como? Grande. E só tem uma coisa que começa grande e termina pequeno, que é o quê? O lápis. Mas às vezes tem pessoas assim, ela imagina você, eu vou dormir e vou acordar rico. Não, não é assim. Você tem toda uma base, irmão. Você tem que ter todo um sonho
Pastor, mas eu quero construir uma casa. Constrói da onde? De cima para baixo? É assim? Ou de baixo para cima? Mas às vezes tem pessoas que a mentalidade dela está assim. E o diabo tentou logo Jesus. Vou ver se ele tem autoridade de filho de Deus, e vou ver também se ele vai saciar a sua fome. Aí eu te pergunto, se Jesus ali tivesse caído na do diabo, aonde você estaria hoje? Imagine só, se Jesus tivesse caído na lábia do diabo, como Adão e Eva caiu. Porque você lembra? O que a serpente falou para Eva? O que seduzia Eva? Era a serpente ou era o fruto? A serpente era o fruto. A serpente era o fruto. O que seduzia Eva? A serpente era o fruto, irmão. Quem acha que era a serpente? Quem acha que era o fruto? E quem não achava nada? É que não levantou a mão? Quem seduzia era o fruto. A Bíblia fala que o fruto era o quê? Desejado. E aí a serpente ouviu o que, pastor? Falou o que para Eva? O que ela falou? Come. Vocês vão ser igual quem? Igual Deus. Quer dizer o que, pastor? Vocês vão ser igual Deus. Ela foi tentada ali, mas ela tinha uma palavra. Ela não usou a palavra que Deus falou para eles: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque se comer, vai morrer. Já falei aqui, se a tentação, meu irmão, viesse para todos e fosse assim: comeu, morreu, pecou, morreu. Será que tinha alguém vivo ainda? Acho que não. Mas você aprendeu ontem que para muitos o juízo vai ser quando? Vai ser quando, pastor? Aqui na terra? Para muitos vai ser aqui. Outros vai ser quando? Após a morte. Tem gente que você fica vendo pecando. Tem gente que você fica vendo ele fazendo o que quiser, e não acontece o que com ela? Nada. Tem alguns que você fica até vendo e sente raiva. Rapaz, não acontece nada com fulano. Mas você aprendeu ontem que para alguns vai ser quando? Após a morte. Eita, pastor, e se não se arrepender? Jesus estava ali, a Eva também. Mas a Eva, eu disse para você, ela já nasceu como? Pequeno ou grande? O Adão e Eva nasceu pequeno ou grande? Grande. Então ele não tinha um processo. Eles não sabiam. Por isso que eles não deram valor. Jesus não. Jesus nasce por uma mulher. Jesus, ele tem a fase criança, adolescente, e chega à idade de 30 anos e começa o seu ministério. E a Bíblia fala que ele teve fome, e aí o diabo pede para ele transformar pedra em pão, e aí ele responde. 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou o que? A palavra. Lá no livro de Deuteronômio 8:3. O pastor Jesus usou o que? A palavra. Nem de pão viverá o homem. Jesus poderia dizer: estou com fome, sou filho de Deus, tenho autoridade, eu vou transformar a pedra em pão e vou saciar o que? A minha fome. Já jejuei 40 dias e 40 noites. Naquele momento Jesus podia jogar tudo o que, pastor? Fora. Mas o diabo continuou, pastor, tentando Jesus? Sim. Pastor, o diabo vai continuar me tentando enquanto você estiver vivo. Tem dia que você vai acordar, aleluia, glória a Deus,
Mas tem dia, meu irmão, que você vai acordar que não vai querer nem falar nem com ninguém. E já se passaram quantos dias desse ano? 5. Falta quantos para terminar o ano? 360. Eita, pastor, já foi 5, né? Pois é. E você veio aqui hoje para o teu mês de maio ser o melhor mês da sua vida. Para a glória de quem? De Deus. Mas eu vou ser tentado, né, pastor? Desistir. Tem pessoas que estão aqui hoje que vai ser tentado sair da igreja. Tem pessoas que estão aqui hoje que vai ser tentado sair de obreiro. Olha, presta atenção, obreiro. Tem pessoas que estão aqui hoje que vai ser tentado largar o esposo, a esposa. Pessoa que está aqui hoje, irmão, está aqui, ó, vai ser tentado fazer o que, pastor? Sair do emprego. Tem pessoas, meu irmão, que está aqui hoje que vai ser tentado o que, pastor? De não abrir a sua empresa. Tem pessoas que estão aqui hoje, pastor, que vai ser tentado a vender a sua casa. Eita, pastor, como assim? Abrir mão de tudo, até da própria vida. Tem pessoas que estão aqui hoje que vai abrir mão e vai tentar tirar a própria vida. E aí, pastor, o que eu faço? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Falei ontem e vou repetir hoje. O nosso exemplo tem que ser quem? Jesus Cristo. Por quê? Porque se você ficar olhando para a igreja A, igreja B, pastor A, pastor B, o obreiro A, o obreiro B, você não vai chegar a lugar nenhum. Olhe para Jesus. Eva tinha uma referência, era Deus. Adão tinha uma referência, era Jesus. Você tem uma referência, quem? Jesus Cristo. Eu tenho que olhar para ele, pastor, sim. E aí acontece. 5. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então o diabo arrumou outra estratégia. Se Jesus usou a palavra, agora ele estava usando o quê? A palavra também. Que Jesus usou a palavra de Deus, então ele leva Jesus a um pináculo muito alto e pede: Jesus, te joga daí. Tu não é o filho de Deus? Vamos ver se tu tem autoridade. Se tu te jogar daí, tu vai dar ordem aos anjos, como diz a palavra. Como diz quem? A palavra. E aí você vai dar ordem aos anjos. E o que vai acontecer? Lá em Salmos 91:11, os anjos não vai deixar você tropeçar em alguma pedra, e você será chamado filho de Deus, reconhecido por todo mundo. Meu irmão, às vezes tem pessoas que querem ganhar glórias. Mas como assim, pastor? Glórias? Sim. E aí Jesus ele responde assim, ó: e disse-lhe Jesus, também está escrito, 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Isso demonstra que Jesus ele lia o quê? A Bíblia. A Bíblia deixa bem claro, meu irmão, e lá em Oséias 4:6, que o povo sofre por falta de quê? De conhecimento. Pastor, mas o senhor parou, né? Daquele cronograma de leitura. Estou sentindo falta. E aí eu também parei de ler a Bíblia. Quer dizer que você só faz o que é mandado? A Bíblia diz que quem faz o que é mandado é servo o quê? Inútil. Não serve. Jesus mostra para nós, meu irmão, que ele é obediente. Porque para ele
alcançar o ápice, ele deveria construir o quê? Uma base. Porque eu te pergunto, a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus foi tentado em tudo. Tudo que você é tentado, Jesus foi tentado. Para simplificar tudo. Quem é tentado em algo, quem já foi tentado, levanta a mão. Levanta a mão. Os outros não foram? Quem nunca levantou? Todo mundo eu acho que já foi tentado em algo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E tem gente que caiu na tentação. E a Bíblia diz que tentação não é pecado. O que é pecado? Você consumir o quê? A tentação. Aí gera o pecado. E o pecado gera o quê? A morte. Pastor, se Jesus tivesse fracassado bem aqui, onde nós estaríamos? Pastor, mas aí, pastor, nesses 360 dias eu vou ser tentado? Vai. Pensamentos, olhar, ouvido, falar, fazer, pegar. Mas aí que está no versículo 7 diz, versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos o reino do mundo e a glória deles. O diabo continuou tentando quem? Jesus. Levou Jesus e mostrou para Jesus as riquezas da onde, irmãos? Do mundo. E mostrou para Jesus que o mundo era muito rico. Tem gente, meu irmão, que está assim. Como, pastor? Deixando-se levar pelas riquezas do mundo. Aí você vai lembrar, jovem rico, ele deixou-se levar pelas riquezas do mundo. Quando Jesus disse, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e vem e me segue. O que ele fez? Seguiu Jesus. Não, a Bíblia diz que ele ficou triste e saiu diante de Jesus triste. Por quê, pastor? Porque ele não queria obedecer. Obedecer é fácil? Se submeter a alguém é fácil? Se submeter a palavra é fácil? Não é. É por isso que você já viu muita gente sair da igreja, porque nem todo mundo quer se submeter. Nem todo mundo, meu irmão, quer a glória de Deus, quer as riquezas de Deus, mas a glória de Deus ele não quer. E a Bíblia fala que Jesus, ele leva Jesus, e aí leva Jesus aonde? A um monte muito alto, e mostra todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrando me adorareis. Então disse-lhe Jesus, o que? Vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele. Jesus não queria nada do mundo. Porque eu te pergunto, o médico ele morre médico? Morre médico? Não. Ele morre como uma pessoa qualquer. Porque ele não leva a medicina para a glória? Leva? Sim ou não? Não. Ah, então tá, um engenheiro ele morre engenheiro? Não. Ah, pastor, então tá, um pastor ele morre como pastor? Não. Um obreiro morre como obreiro? Não. Porque a Bíblia deixa bem claro lá em Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes. Salmos é no meio da Bíblia, depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem um livro de Eclesiastes, no nome de Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Diz assim, 9 e 10. Quem achou, diga glória a Deus. E diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei conforme todas as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, e nem sabedoria alguma. Se Jesus fracassasse bem ali no deserto, ele não tinha levado nada. Por quê? O que o Adão levou?
Deus é Deus de Adão, de Eva? É assim? Sim ou não? É Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Abraão, Isaac e de Israel. Pastor, por quê? Porque eles preferiram obedecer. Como que Jesus era conhecido? Filho de quem? De Davi. Porque ele preferiu obedecer. Tentado todos nós vamos ser. Davi, ele foi tentado, pastor, foi. Se aquela tentação, ele olhou aquela mulher, se ele tivesse ido para a guerra, não tinha acontecido o que aconteceu com ele. Sansão também foi tentado, foi. Ele sabia que não podia casar com uma mulher estrangeira, e foi lá e casou. Até que um dia descobriram o segredo do nazireu: não podia raspar o cabelo. E tinha outros. Sansão brincou e foi tentado, para você ver que teve um dia que ele estava indo com seus pais, encontra um leão, ele rasga o leão no meio, quando volta, o que tinha dentro do leão? Mel. O leão morto. Mel. Ele vai e toma e dá para os seus pais. E a Bíblia fala que a lei do nazireu, o nazireu ele não poderia voltar aonde tivesse alguém já morto. Animal, pessoas. Ele não podia voltar pelo mesmo caminho. Ele tinha que voltar por outro caminho. E ele começou a brincar. O diabo começa, meu querido, a te tentar. Ele não vai te tentar nas coisas grandes. Tudo começa como? Com as raposinhas. E a Bíblia diz que as raposinhas que fazem mal a quem? A vinha. Quando eu te mando aquele vídeo falando de igreja, falando do pastor, falando do fulano, do ciclano, e você começa a assistir coisas, começa a baralhar a tua cabeça, aí perde o ânimo de vir para a igreja, porque para de olhar para Jesus, olha para o homem. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por que, pastor, que você está falando isso? Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias o quê? Tentações. O que é gozo? É um dos frutos do Espírito, é alegria. Tem gente que quando, meu irmão, vem uma tentação, uma luta, uma aflição, o que ela faz? Fica toda murchinha. O que foi, fulano? Aí vem logo aquele espírito, qual? De autopiedade. Você não sabe a minha luta. Tem gente que passa a luta maior do que a sua. Você já foi lá no hospital do câncer? Tem gente que sente dores e toma morfina para passar, e às vezes nem passa. Sabia? Toma aquele lá, esqueci agora, Tramal, para passar a dor. E às vezes a gente pensa que a nossa dor é a única. Mas aí ele diz, o Tiago, a epístola do universal do apóstolo Tiago diz: meus irmãos, tende alegria, grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Jesus, ele teve paciência para vencer o diabo. Tem gente que não tem paciência, ele toma uma atitude e quebra a cara. Ah, pastor, se Eva tivesse falado: espera aí, é Deus, a serpente está falando que eu posso comer, o Senhor falou que não. O que Deus ia falar para Eva? Que ela poderia ou não? Não. Mas tem gente que não gosta de ouvir não, que quando ela ouvir não, ela fica toda, porque não gosta de ouvir não. Sabe por quê, pastor, que não gosta de ouvir não? Porque, meu irmão, não tem paciência. Calma. Paciência também é o que, pastor? O fruto do Espírito. Tem pessoas que não têm paciência. Ah, pastor, e agora? O que eu faço? Calma. Porque no versículo 4 diz: tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Completo, não vai faltar nada. Se você tiver o quê? Paciência.
Ah, pastor, mas o diabo está tentando. Paciência. Jesus, como é que ele combateu o diabo? Com a palavra. E ele teve o quê? Paciência. Como é que o senhor sabe, pastor? Volta lá novamente, Mateus capítulo 4. Ele repreende Satanás no versículo 10, manda Satanás embora, e olha que chega no versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram quem? Os anjos. E os anjos fizeram o quê? Os serviram. Precisou transformar pedra em pão? Precisou se jogar do pináculo? Precisou ter ganância pela glória do mundo? Precisou ter o quê? Paciência. Aflições todos nós temos, luta todos nós temos, mas a maior besteira do homem é não ter o quê? Paciência. Não saber esperar. Entenda, coloca uma coisa na sua cabeça: você tem que dar o tempo ao tempo. Tem coisas, meu irmão, que só o tempo resolve, mas para o tempo chegar ao tempo certo, você tem que ter o quê? Paciência. Tem feridas, é curado de um mesmo dia? Sim ou não? Você já cortou algo assim em você e no mesmo dia sarou? Passou alguns dias, criou cascão, você foi tratando, colocando remédio. Daqui a pouco você nem lembra que tinha aquela ferida, nem lembra como foi que machucou, nem lembra como foi que aquilo aconteceu, porque não dói mais. Nem lembra. Você sabe por quê? Porque você deu tempo ao tempo e teve o quê? Paciência. E o que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 13? Quem achou, diga amém. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é quem? É Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. O que Jesus tinha na mão? O escape. Qual era o escape de Jesus? A palavra. O escape de José foi fugir, sair. Mesmo nu, sim. Voltou a ser preso, sim. Mas ele estava de consciência o quê? Limpa. Junto com a tentação, Deus manda também o escape. Mas você escolhe. Lembra que eu falei aqui? Tudo é questão de quê? De escolha. Por isso, meu querido, Jesus venceu usando o quê? A palavra de Deus. Para cada ataque de quem? Do diabo. Você tem a palavra? Use e vencerás todas as tentações que aparecerem, em nome de quem? De Jesus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus.